Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Jogos e Brinquedos na Infância. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os dois outros filósofos que vêm a fundamentar, o uso dos jogos e dos brinquedos dentro do processo educacional. Nós já falamos sobre o Rousseau, falamos sobre o Froebel e hoje nós vamos falar sobre o Brunner e também sobre o Piaget, tá certo? Então vamos conhecer, quais as principais ideias do Brunner em relação ao jogo, em relação ao brincar para a criança dentro da sua etapa educacional. O Brunner tem como principais ideias, tá, de que o jogo ele é visto como uma forma, de o sujeito violar a rigidez dos padrões de comportamentos sociais das espécies. Então, para o Brunner, através do jogo, o sujeito, e aí ele não especifica aqui somente a criança, mas ele diz aqui o sujeito como um todo, através do jogo, ele vai sair um pouco dessa rigidez dos padrões sociais, dos padrões comportamentais que a sociedade impõe à nossa espécie. E aí, falando especificamente da criança, a criança, por meio do jogo, ela imita o adulto e se expressa, expressa suas condutas. Então, a criança, ela aprende muito nesse contato com o adulto e, por vezes, esse aprendizado dessa criança vai ali se transcrever através dos jogos, quando ela acaba, imitando essa postura do adulto perante a situação do brincar ou do jogo. O comportamento da criança, não é punido, por isso que ela acaba executando essa imitação do adulto, porque o jogo ele não tem a finalidade da punição, muito pelo contrário, o jogo ele tem o objetivo de auxiliar no processo de aprendizagem dessa criança. Então, como a criança percebe isso, ela vai interagir através do jogo para tentar, se expressar de tal forma, porque ela sabe que ali ela não vai sofrer nenhum tipo de punição. Tá? Outra ideia centrada aí nos pensamentos do Brunner é de que o jogo, ao ocorrer em situações sem expressão, em atmosfera familiar ou de segurança emocional, proporciona condições para que aconteça a aprendizagem das normas sociais. Então, quando esse sujeito, quando esse indivíduo, ele está fazendo parte de um jogo que tem a finalidade de auxiliá-lo no processo de aprendizagem, e esse jogo ele não ocorre dentro dessa atmosfera familiar, e dentro dessa segurança emocional familiar, é muito mais propício para a criança. Mas como assim? Porque como nós falamos no item anterior, os grupos sociais, a sociedade, ela impõe um determinado padrão de comportamento. E por vezes a família também acaba impondo isso à criança. Então a criança ela acaba tendo mais facilidade quando o ambiente, quando a atmosfera desse jogo propício à aprendizagem ocorre, em outros espaços, como o espaço escolar, por exemplo, onde a aprendizagem para as vivências sociais, para as normas sociais, serão muito mais fáceis de se assimilar, tá certo? Então, quando a criança ela brinca, ela experimenta comportamentos, em situações em que situações normais não seriam permitidos, Então, o jogo ele vai colocar a criança diante de situações que dentro do convívio real, dentro do convívio social não seriam permitidos, e justamente pelo jogo propiciar essa quebra dos padrões da rigidez, a criança vai começar a determinar, e a discernir aquilo que é certo, aquilo que é errado. Vamos pegar como exemplo aqueles joguinhos, de corrida, em tabuleiro, onde nós temos lá os dois personagens ou os dois carrinhos e ele tem que ir avançando casas por casas, e aí de repente ele joga o dado para avançar 5 casas e cai numa casinha que vai informar para ele uma determinada situação. Aquilo a criança assimila, aquilo a criança ela acaba ali é,
aprendendo, né, e pegando esse aprendizado e levando para as suas vivências do dia a dia. Portanto, a aprendizagem acontece uma vez que ela não está sujeita ao medo, né? A criança não vai ter um medo do erro, porque ela está ali vivendo, vivenciando, né, uma situação de jogo. Então, justamente por não ter esse medo, vai ser muito mais fácil para a criança ela assimilar esse processo de aprendizagem, tá? E a outra ideia do Brunner em relação ao jogo e à brincadeira é de que a brincadeira proporciona à criança a descoberta das regras sociais, né? Então, olha só, nós viemos falando aí desde o primeiro item, em que o jogo ele acaba quebrando essa rigidez, né, dos padrões de comportamento social, mas não para ensinar a criança a fazer errado, muito pelo contrário, para auxiliar a criança na descoberta dessas regras sociais, na aquisição da linguagem, né? Então, ao repetir, né, essas brincadeiras interativas com os adultos, a criança acaba descobrindo as regras, ela acaba ali percebendo o que realmente é o correto, o que é o certo a fazer, discernindo daquilo que é errado, tá certo? No entanto, a criança, ela não só repete, mas se nós formos observar, ao decorrer dessa interatividade da criança dentro do jogo, ela começa a tomar a própria iniciativa. Nós percebemos aí que vai ocorrer uma inovação e ela, por vezes, introduz até novos elementos no jogo, né? Trazendo, de repente, situações que ela vivencia na vida real e traz para dentro do jogo, enriquecendo aquele conhecimento que está sendo passado ali dentro do jogo, né? Então, segundo a Kishimoto nos fala em relação às ideias de Brunner, né? Ela nos diz o seguinte, que ao propor o lúdico para ensinar crianças de diferentes idades em situações estruturadas com a mediação de adultos, Brunner concebe-o como forma de exploração, estratégia que leva aos pensamentos divergentes por sua característica pouco opressora e estimuladora da criatividade, né? Então, essa fala da Kishimoto vem justamente a reforçar todas essas ideias do Brunner, né? De que o jogo ele é uma forma de exploração onde os pensamentos eles vão entrar em conflito, em atrito, né? Pensamentos divergentes, mas justamente por não ter essa característica de oprimir, né? de reprimir o aluno, a criança, e sim de estimular para uma mudança de comportamento, é que os jogos serão aí fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem, tá? Bom, o Brunner também ele nos traz aí 3 elementos, né, em relação ao pensamento dele da aprendizagem, tá? Esses 3 elementos que o Brunner nos traz primeiro, de que a aquisição da nova informação ela varia conforme a metodologia empregada, né? Então isso daí não posso achar que as crianças elas vão assimilar a informação todas da mesma forma. Primeiro, que as crianças são singulares. Eu não posso acreditar que a metodologia que um professor usa em determinada escola será também de fácil acessibilidade, né, de fácil compreensão por essa criança dentro da escola na qual eu atuo. Então, essa aquisição de informação ela vai variar muito conforme a metodologia. Então, é importante o professor ver se a metodologia que funcionou numa escola X vai funcionar numa escola Y, né? Utilizar a melhor metodologia, a realidade daquele cenário escolar, daquele cenário educacional, até mesmo de turma, tá? Para que a criança possa realmente compreender de forma significativa aquela informação. Outro elemento importante é a transformação. O processo de internalização que reorganiza a informação dentro das estruturas cognitivas da criança. Segundo a visão do Brunner, né, um outro elemento dessa concepção do jogo da brincadeira na vida educacional da criança
propiciando a aprendizagem, é a transformação que vai ocorrer com essa criança, né? Essa internalização e reorganização das informações que ela vai assimilar, né? E aí ela vai reorganizar essas informações e vai passar por um processo aí de transformação. E o outro elemento é a avaliação, que permite a expressão dos comportamentos antes-citados, né? O professor, né, ao observar, ao analisar, ao avaliar todo o desenvolvimento dessa criança, ele vai estar observando que tudo aquilo citado anteriormente, né, a aquisição da nova informação, a transformação, ele vai poder observar como que realmente está se dando essa transformação e essa aquisição de nova informação, olhando realmente a mudança que está ocorrendo com a criança, tá certo? Bom, e aí nós falamos agora do Piaget, né? O Piaget que tanto se faz presente aí nas nossas disciplinas do curso de pedagogia, né? Repetindo mais uma vez o que já foi dito várias vezes para vocês, Piaget, ele foi biólogo, psicólogo e um grande filósofo suíço, e o seu trabalho ele é muito reconhecido no campo da psicologia do desenvolvimento, né? O Piaget ele vai se debruçar sobre esse entendimento da psicologia do desenvolvimento, criando aí a teoria da epistemologia genética, né? Então, seus estudos eles terão grande impacto nos campos tanto da psicologia como também da pedagogia. E o Piaget ele vai nos propor uma classificação dos jogos baseados na evolução das estruturas mentais, né? O Piaget, recordando para vocês que ele, né, cria ali os estágios de desenvolvimento, né, da criança, que vai do 0 aos 2 anos, tá? Que é o estágio sensório-motor, dos 2 aos 6 anos, que é o pré-operatório, dos 7 aos 11 anos, que é o operatório concreto, e de 11 anos para frente, que é o operatório formal. E dentro dessa evolução de estrutura mental, o Piaget também propõe uma classificação dos jogos baseado nessas estruturas, né? Então nós teremos o jogo do exercício, que vai ser, na visão piagetiana, aqueles jogos voltados para as crianças de 0 a 2 anos de idade. Eu terei o jogo simbólico, onde é mais utilizado pelas crianças de 2 a 7 anos de idade. E terei o jogo de regras, né, que começa a se constituir por volta dos 4 a 7 anos, mas vai ter o seu grande apogeu nessa fase dos 7 aos 11 anos. Né? Então, o que seria cada um desses jogos? Né? O jogo do exercício, né, é aquele momento característico pelo aspecto prazeroso e funcional que esse jogo vai exercer na vida dessa criança. Né? O prazer funcional expresso nos sorrisos, né, que acompanham a atividade. A criança ela vai ficar vislumbrada por poder fazer parte daquele momento ali. Né? Então, nós vamos observar, por exemplo, que a criança ela vai aprender muito com os objetos. Né? Ela vai, por vezes, colocar os objetos na boca, né? Colocar colocando, às vezes, até próprias partes do corpo na boca, como o pé, a mão. Né? Então, o professor ele pode criar, né, condições aí de se trabalhar esse jogo de exercício com a criança, né, o exercício corporal ali com a criança, para despertar nela as sensações, como o tato, o olfato, né, o gosto, a audição, a visão, né, para que essa criança comece ali a ter uma percepção, né, de conhecimento das pessoas, de conhecimento do mundo externo. Realmente os pais, o professor, no caso ali das creches, estimular essa criança nesse processo de descoberta, tá certo? Nós temos o jogo simbólico, né, que é aquele jogo do faz de conta, né, quando a criança ela pega, por exemplo, um pedaço de madeira e faz daquele pedaço de madeira o seu telefone, pega uma pedra e faz o seu carrinho, pega um monte de papel. Quem nunca fez isso na infância, né? Pegar um monte de papel, enrolar, colocar num saco, amarrar e fazer de bola, né? Então, o jogo de faz de conta também, ele é importante, né? Ele implica numa representação da criança por meio de um objeto que de repente está ausente, mas essa criança acaba trazendo
esse objeto, né, para a sua realidade, né, através da imaginação. E o jogo de regras, né, muito característico, né, nessa fase aí dos 7 aos 11 anos, mas conforme Piaget nos diz, ele começa a surgir ali, né, na fase dos 4 anos também. Né? Esse jogo de regras, ele vai ser aquele momento que a criança começa a ter um discernimento, né, das regras que ela deve seguir, das condutas, das normas, né? Porque esses jogos eles vão incluir, né, elementos que vão mostrar para a criança, né, a importância de um melhor envolvimento social. Então, essa seria aí a função dos jogos de regras, né? Começar a normatizar essas crianças para o convívio em sociedade, tá certo, gente? O conteúdo de hoje, para quem quiser enriquecer mais a sua leitura, está na unidade 1 do material, das páginas 33 a 38, tá bom? E lembrando para vocês mais uma vez, né, ainda estamos nesse período de distanciamento social, então estudem, porque isso não são férias, nem é recesso. Fica em casa se possível, mas não percam aí os nossos conteúdos, tá, turma? Isso daí é conteúdo de prova, será cobrado nas provas de vocês, já estão todas prontas por sinal, e eu aguardo vocês aí no nosso retorno, que será em breve.